Pod Scouts, o podcast dos caminheiros de Antibes, um local onde nos queremos entreter, inspirar e informar. Esta primeira temporada terá como tema a fé. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Scouts. Hoje temos como nosso convidado o Padre João Torres. Obrigado pela disponibilidade, pela participação. É o nosso terceiro episódio. Dando aqui uma introdução, o Padre João Torres nasceu em Arcos de Baúlho. É licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduado em Teologia Pastoral pela mesma Universidade. É sacerdote católico da Arquidiocese de Braga. Foi missionário na missão de Ocoa em Moçambique desde 2003 a 2005. É coordenador pastoral da Penitenciária de Braga e de Guimarães e coordenador-geral do projeto Mais Natal Priscos. Tudo certo até agora, certo? Tudo certo. Então, é precisamente por este presépio de Priscos que queremos iniciar a nossa entrevista. E nós queríamos que nos explicasse um pouco sobre este projeto e qual a origem dele. O presépio nasceu com o intuito de agregar as pessoas da comunidade à volta de uma ideia para além da igreja. Há uma série de pessoas, por esta ou aquela razão, não frequentam tanto as celebrações da Eucaristia ou outros momentos da comunidade cristã. E então era necessário agregar aqui alguma coisa que nos levasse a conhecer as pessoas. Eu conheço-te, convivo contigo e depois então celebramos juntos. Nós geralmente fazemos ao contrário. Celebramos aquilo que não vivemos juntos. E então começou assim quase como uma brincadeira. 50 pessoas. Depois a brincadeira tornou-se uma coisa muito séria. Que agora são cerca de 600. E depois tínhamos estruturas de madeira e agora temos estruturas de pedra. No terceiro e quarto ano já era um dos maiores da Península Ibérica, agora é um dos maiores, é o maior da Europa e um dos maiores do mundo. Não é? Foi assim um projeto que cresceu exponencialmente, então. Sim, ele cresceu no dia em que nós descobrimos que tínhamos que ajudar alguém. Parece que cresce sempre desse Sim, sítio mais emocionante. dessa maneira. Porque há 8 anos atrás nós começamos a pensar se Jesus hoje voltasse a nascer, a quem é que os anjos iam anunciar pela primeira vez que o Salvador nasceu? Em Belém foi aos pastores. E se fosse hoje? Jesus ia dizer isso a quem? E nós ficamos a pensar e ia dizer isso aos presos. Os presos, à semelhança dos pastores no tempo de Jesus, eram as pessoas que estavam fora da sociedade. Ninguém contava com eles. Hoje também ninguém conta com os presos na sociedade, ninguém fala sobre eles. As pessoas muitas vezes têm a ideia de cometer um crime, matem-no já, que é para não nos chatear mais. Em termos gerais, as pessoas muitas vezes têm esta ideia. E então nós começamos a trabalhar com uma brigada de 6 reclusos. Os reclusos iam de manhã para o presépio, numa carrinha celular, aquelas carrinhas da prisão, almoçavam na comunidade, eram acompanhadas por um guarda prisional durante todo o dia, usufruíam de um salário, não é um salário mínimo, mas é um IAS. Um recluso dentro da prisão podia ganhar entre 60 e 90 euros, lá podia ganhar entre 400 e 500 euros. E depois estava em liberdade, no fundo. Passado 8 anos, já não vão numa carrinha celular, já não vai a guarda prisional, eles já vão de autocarro, comem num espaço público e de segunda à sexta, desde as 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, estão lá. A paróquia paga-lhes esse IAS, essa mensalidade, que é quase de 500 e poucos euros, paga-lhes o seguro, dá-lhes a alimentação, a questão do transporte é agilizada pela Câmara Municipal de Braga, e quando começamos a descobrir que podíamos ajudar pessoas, e a paróquia de Priscos gasta por ano, quer com instrutor, com seguro, com alimentação, com aquilo que paga aos reclusos, gasta 30 mil euros por ano. Com os reclusos. 30 mil. É certo que ganhamos muito mais, porque estamos a ajudar pessoas, estamos de uma certa forma a fazer com que o Natal seja todos os dias. Aquele sentimento fofinho que as pessoas têm de Natal,
Até estou assim um bocadinho para o talco, assim lá no deserto, assim, uma coisa muito fofinha. Nós tentamos fazer isso durante todo o ano. Há muitas paróquias, por exemplo, na nossa diocese, que 30 mil euros gastam em cantores e em foguetes quando é festa. Se calhar valia a pena gastar algum dinheiro com as pessoas. Sim, também é uma boa forma de reintegrar. E reintegrá-los na sociedade. É certo que alguns, nós temos uma taxa, poderíamos dizer, de cerca de 85% de sucesso. Algumas destas pessoas arranjaram trabalho, reconstruíram as suas vidas e foi muito ali. Às vezes alguns que já saíram de lá há alguns anos pedem para fazer uma visita ao presépio que eles ajudaram a construir. E às vezes eu assim lá numa esquina ponho-me a espreitar e vejo alguns a pôr as mãos naquelas pedras e choram, porque aquele foi um dos sítios onde eles descobriram que eles podiam aproveitar as oportunidades que lhes estavam a dar, que eles tinham que fazer esse esforço por realmente mudar de vida. E nunca quando recluso ocorre assim alguma coisa mal, sempre houve alguma dificuldade? Onde há pessoas, há problemas. Isto é a mesma coisa que dizer, a nossa casa também corre tudo bem. Não, mas geralmente nada de extraordinário, são coisas normais de pessoas, não é? Isto é quase como lá em casa, a gente deixa o prato na mesa e a mãe diz, então levavas o prato ali à banca, ou tomaste um pequeno almoço, deixaste-o cheio de migalhas, coisas assim, pequenas, coisas estruturais, graves, onde um recluso fugir, um recluso ser violento com alguém, um recluso roubar alguma coisa a alguém, nunca aconteceu. Os reclusos que também iam para lá também eram aqueles que queriam ir, ou eram, como é que era essa escolha? Ou seja, um sítio onde nós somos tratados como pessoas, onde comemos relativamente bem, onde ganhamos algum dinheiro, onde andamos ao ar livre, sem correntes nem algemas. Voluntários, exato. Sei qualquer recluso que está nesse sítio, não é? Mas existia algum tipo de, digamos, seleção? Essa seleção são os serviços prisionais que fazem, já não somos nós. Ou seja, são serviços prisionais com um juiz do Tribunal de Execução de Penas. A pessoa é julgada num tribunal criminal, depois, quando é condenada, há um outro tribunal que vai acompanhando a pena dessa pessoa até ela poder sair em liberdade condicional. Ok, pronto. Passando agora mais então para o que a minha colega falou no início sobre o voluntariado em Moçambique, que também saiu lá entre 2003 e 2005. Como é que funcionou naquela altura? Que atividades é que fez? Como é que trabalhou a fé com as pessoas lá? Eu, antes de ser padre, antes e depois, eu sou uma pessoa. É importante que as pessoas percebessem isso. Nós somos gente. Sim. Eu, como estudante universitário, fazia parte de um grupo chamado Gás África, que era Grupo de Ação Social para a África. E esse grupo fazia projetos, quer em África, quer cá em Portugal. A primeira experiência que eu fiz como estudante universitário foi num bairro social no Alentejo, em Beja. Ficava mais ou menos a 1 km da cidade de Beja. E vivi num bairro, supostamente chamavam-lhe um bairro de lata, durante 2 meses. Este projeto, o Gás África, tinha algumas curiosidades, assim, um pouco improváveis e estranhas. A pessoa durante 2 meses não podia telefonar a ninguém, só quando chegava ao projeto telefonava a dizer cheguei e antes de ir embora dizer já vou. Só podia escrever cartas, não podia ter dinheiro, só os responsáveis tinham dinheiro para fazer compras. O facto de não termos telemóvel, não termos dinheiro e não víamos televisão, tomávamos banho de água fria e não tínhamos cama. Não, dormíamos no chão. Isto quer dizer, este treinamento foi muito bom, porque depois quando cheguei à África aquilo era um paraíso. E então, estes projetos ajudaram-me a entender e a valorizar que o importante que eu tenho na minha vida são as pessoas, que eu amo e que me amam. E às vezes nós temos que nos depender das coisas para percebermos isso. Por exemplo, a primeira vez que o meu pai me escreveu uma carta, eu reguei a carta com lágrimas, porque o meu pai escreveu-me uma carta. Pois é, algo assim. Aliás, quem nos ouve, se calhar o pai e a mãe nunca lhe escreveram uma carta, não é? Sim, não. A minha mãe escrevia-me de vez em quando, é? Mas o meu pai escreveu-me uma carta. Assim, os meus irmãos escreveram-me cartas, os meus irmãos lerem as minhas cartas. É? Isto fez com que eu, quando estive em Moçambique, eu escrevi, em 2 anos, escrevi 365 cartas. Escrevi cartas a muita gente que eu nem conhecia. Não é? Porque quando a gente escreve, a gente diz-se e o outro ao ler também se vai dizendo a ele. E a fé em Moçambique é assim, a gente não chega lá para levar a fé. A fé é lá que nos inunda a nós. A forma simples daquela gente viver, o sorriso fácil que eles têm, a alegria,
de dizerem que são de Cristo. Apesar de haver problemas e coisas também complicadas, a capacidade que eles têm de se ajudarem uns aos outros, isto é fé. Não terem vergonha de dizer que são cristãos. Eu aprendi muito mais com eles do que aquilo que dei. Claro, quando cheguei à missão, imaginar eu viver numa residência paroquial que não tinha nenhum eletrodoméstico, não tinha água, não tinha luz. Foi assim uma experiência muito diferente. Foi o tempo em que eu fui mais feliz. Porque a gente, quando tem algumas coisas, então nós os padres aqui, quando temos assim carro, casa boa, comida à fartazana, dinheiro, o povo, sei lá, o povo corrompe os padres com dinheiro, é uma desgraça. Também é uma forma de oferecer. E quando estamos assim, sem coisas, estamos com pessoas, a gente descobre uma pessoa espetacular. É um desafio. Cristo só se descobre no meio da simplicidade, da humildade e da pobreza. Mas há pessoas, não é, que dizem que não é justo essas pessoas terem tantas limitações, não é? Então, vivem com menos coisas do que nós e outros que vivem com muito. Porquê? Como é que Deus permite isto? Porquê que isto acontece? Ora bem, Deus não permite isso. Mas... Nós é que não queremos saber de Deus. Porque um dia as grandes questões que Deus nos poderá perguntar a nós, não foi quantas vezes fomos à missa, quantas vezes, embora isso seja importante, quantas vezes rezamos, isso seja importante para eu fazer estas coisas. As perguntas que me vão ser feitas vão ser estas. Tive fome, tive sede, estava nu, estive preso, estive doente, e tu, o que é que tu fizeste? Repara, no nosso país, se formos a Lisboa, ou Porto, ou Braga, nós estamos sem abrigo, não precisamos ir para a África. Aliás, alguns de vocês, antes de vir para aqui, um senhor caiu, um senhor que bebeu uns copos, ele caiu, e estava na estrada cheio de sangue. Não precisam de ir para o Porto, nem para Lisboa, nem para Braga. Basta ficar aqui em Antima, em São Clemente, a Faf, não precisam de ir para longe. E o que é que nós fazemos? Ou seja, não é Deus que permite que isso aconteça. Sou eu que digo que acredito em Deus, mas depois na prática, quando vejo Deus estendido na estrada, eu posso falar. E isso foi o que, quando esteve lá, percebeu que essas pessoas fazem o que se calhar muito, que nós aqui que temos muita coisa e que eles não têm, estão mais abertos a fazer esse tipo de ação de ver Deus. Reparem, queira Deus que vocês consigam descobrir a coisa mais fantástica de viver, que é, eu sou não aquilo que tenho, isto pode ser muito banal dizer isto, eu sou não aquilo que tenho, não aquilo que faço, eu sou aquilo que amo. E se a gente muitas vezes se despedir de tanta atrapalhada que a nossa vida tem, nós amamos laçarotes. Então quando a gente vai a um casamento, aquilo é só laçarotes do princípio ao fim. Aquilo a gente tem... falta o genuíno, falta a alegria de eu estar ali, porque aquelas pessoas estão a casar. Agora imagine nós pegarmos disso e vamos para a nossa vida. A alegria de às vezes em casa, no jantar, estarmos todos juntos. Não importa tanto o que estamos a comer, mas estamos juntos. A alegria... às vezes à noite a gente se liga à televisão e ouve as histórias do pai e da mãe, ou o pai e a mãe ouvem as minhas histórias. O que é que me aconteceu? Ou então estamos juntos a agradecer o aniversário de alguém e até rezamos. Nós normalmente só rezamos quando morre alguém. Ou quando alguém está mesmo doente, mesmo para morrer, e pedimos a Deus que o cure, não somos nós. Eu devia rezar a Deus para que eu tenha força para eu cuidar daquela pessoa, venha ou vier. Nós muitas vezes fazemos as coisas ao contrário. E foi lá que ganhou esse ponto de vista? Sim, lá eu apanhei assim umas doses valentes de realidade. Sim. Então, passando agora para aquela parte em que trabalha na penitenciária tanto de Braga como Guimarães, que eu já referi anteriormente, apesar de eu já saber um bocadinho, as pessoas não sabem o que é que levou a exercer este serviço pastoral nas prisões. Olha, um dia o vice-reitor de seminário chegou à minha beira e disse-me assim: ó João, a cadeia, o padre precisa, que era o padre Fernando Leite, que já faleceu, olha, precisa lá de um seminarista, ver se tu ias à cadeia. E eu, a cadeia, porque não tenho cara de criminoso. Não, mas ele achou que eu poderia ter algum jeito.
Pronto, eu lá fui, o portão da cadeia, a primeira coisa que eu vi, o portão da cadeia era verde. E eu pensei que deve haver alguma coisa de esperança, alguma coisa. Claro, eu cheio de medo, porque aquela ideia que nós temos dos filmes americanos, que aquilo deve me livre, é terrível. Pronto. Claro que a primeira vez que fui, o padre nesse dia não foi, eu entrei dentro de uma sala só com reclusos. Aquela ideia, e o que é que vai acontecer aqui? Isto já passa há 30 anos, vai fazer em 2026 30 anos que eu entrei na prisão pela primeira vez como voluntário. E depois aconteceu coisas fantásticas. É claro que eu ficaria aqui a noite toda a contar. 2, 3 coisas. A primeira é que eu consigo dormir na prisão e não consigo dormir numa igreja. Porque eu na prisão passo filmes. Um dos meus trabalhos é passar filmes. Faço uma sinopse do filme, eles veem o filme, depois a seguir discutimos o filme. Eu às vezes entro às 2, saio às 5. Estou lá 3 horas com eles. O filme é o pretexto. Mas eu como já vi aquele filme 2 ou 3 vezes, é normal que eu mais ou menos passado 20 minutos eu estou a dormir. Mas estou a dormir com 30, 40 minutos sem nenhum guarda prisional. Nenhum. Sim, à vontade. Dentro da igreja, às vezes vem dentro de dormir, não consigo. Não, eu pensei que quem está a ver e ouvir, pense o que quiser. Ou seja, nós criamos muitos rótulos nas pessoas. Nós depois também achamos que quem está preso, o crime que cometeu é maior do que ele como ser humano. Jesus na cruz virou-se para um ladrão e disse: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Virou-se para a mulher adulta: olha, se ninguém, olha mulher, ninguém te condenou, olha, então levanta-te. Onde é que estão eles? Eles, aqueles que queriam tirar as pedras. E disse-lhes a eles: olha, quem de vós não tiver pecados, que tire a primeira pedra. É que nós estamos sempre preparados com o cesto das pedras para mandar alguém. E isso às vezes nota-se em pequenas coisas. Aliás, a grande coisa de alguém que visita uma prisão é essa: eu vou visitar Cristo que está ali. Porque uma das perguntas que me vai ser feita vai ser esta: estive preso e tu fostes visitar-me? Eu vou visitar Cristo que lá está. Não tenho que julgar porque eu não sou juiz. Não é? O juiz é que nem discuto com o juiz o crime que a pessoa fez ou não fez. Isso é com ele e com o juiz. Até Jacinta caiu diante de calços. Ou seja, e também é um exercício que a gente faz à nossa história pessoal. Estar com alguém que precisa desabafar, estar com alguém que precisa de descobrir que Deus ainda o ama, que Deus ainda quer contar com ele para que o mundo seja diferente, é o grande desafio que se coloca um padre dentro de uma prisão. E já falou aqui de vai lá para passar filmes e conversar com eles. Que mais tipo de atividades é que faz? Claro, converso com reclusos, rezo com eles, também se confessa, que é sempre um exercício penoso para ele e penoso para o padre, que depois vai ter que... O padre sabe mais que o juiz, sabe mais que o advogado, sabe mais que toda a gente, depois não pode contar a ninguém, não é? Mas a pessoa precisa de dizer-se, precisa de desabafar, e essa missão é importante, não é? Escutar, dar o ombro, choram, limpar lágrimas, não direi tanto dar conselhos, mas fazê-los acreditar que eles ainda podem voltar a viver, ainda podem ser felizes, ainda podem ajudar muita gente a ser feliz. E falou agora das confissões. É difícil viver com essas confissões que lhe são depositadas em si e não poder contar a ninguém ter que viver com isso? São coisas que vamos treinar. É mais difícil, se calhar, no início agora? Sim, mas ninguém é especialista e profissional nestas coisas. Os padres também são feitos de carne e osso. Sim, aliás, há coisas que a gente às vezes ouve que se calhar vai andar durante muitas noites com aquilo na cabeça. Alguém que... Não são todos crimes, mas pessoas que violaram, que mataram alguém, algum pedófilo. E quando a pessoa conta aquelas narrativas e a gente tem que ouvir sem julgar, é muito complicado. Sim, imagino que não seja... E alguém tem que fazer esse trabalho. Também já uma frase impactante que disse anteriormente, que é: Deus, nós não levamos Deus lá, Ele já está lá. Foi anteriormente. E é essa a mensagem que passa aos reclusos e o que é que eles fazem dessa mensagem? Aliás, quando a gente às vezes canta lá um cântico, Deus está aqui. Eu lembro que um deles veio ter comigo: ó, pá, Deus está aqui no meio destes larápios todos, ladrões, coisa toda.
Ele está. E se tu tivesses descoberto que Deus está aqui, que Deus está em ti, se calhar tu não tinhas feito o que fizeste. Deus está em nós. E onde existe o ser humano, Deus está lá. E Deus está onde ninguém quer estar e onde existe gente que não tem nada nem ninguém. Então é para esse que eu tenho que dedicar o meu tempo. Tenho que deixar as 99 ovelhas que estão a engordar e ir à procura daquela que se perdeu e não tem que comer. Essa é a missão da igreja. E eles são receptivos a essa mensagem? Porque Deus... Eu nunca falo de Deus, calma aí. Eu mostro como é que Deus está. E alguém depois vai me perguntar porque é que tu fazes estas coisas. Eu sou voluntário, ninguém me paga para fazer aquele trabalho. E alguém pode... Há sempre uma série de reclusos que me perguntam: Padre, porquê é que tu fazes estas coisas? E eu estou a dizer: olha, faço isto porque eu conheço uma pessoa que é assim mesmo baril, assim, tipo, espetacular. E eu digo: quem é? E eu já ouviste falar de Jesus. Por acaso, esse nome não me é estranho. E há sempre um ou outro. Reparem-se, numa prisão, na prisão de Braga eu já dei mais de 300 terços nos últimos 7 meses. 300 terços. Bíblias, livros de orações, medalhas, pulseiras, com coisas alusivas ao cristianismo. Eles têm e depois oferecem. A mãe, já viram que é um recluso chegar perto da mãe e oferecer à mãe um terço? A mãe diz: meu filho converteu-se. E também, a certas pessoas a dar uma confiança de que estão no caminho certo. Sim, pode ajudar os símbolos, os sinais, podem ajudar a gente a rever a nossa posição, aquilo que somos enquanto gente. Nós temos imagens em casa, nós andamos com pulseiras, porque é que uma mulher anda com uma aliança e um homem anda com uma aliança? São sinais. Sinais que nos ajudam a perceber a vida que escolhemos e a quem é que nós damos a nossa vida. Quando nós temos uma cruz no peito, a gente percebe: eu dei a minha vida a Cristo, sei lá. São como âncoras. Sim. Mas nem todos aceitam a fé na sua... Nem todos os reclusos. Há uma coisa que eu não vos cantei antes: os projetos que eu faço são para todos os reclusos. Então, eu faço cinema para todos os reclusos. Não é só para os católicos. Eu, se der chocolates aos reclusos, dou a todos. Eu, se tiver que escutar alguém, escuto, não é por ser católico, não é por ser muçulmano. Eu tenho pessoas de outras igrejas evangélicas e protestantes que me pedem Bíblias. Eu não lhes dou uma Bíblia católica. Eu pergunto: olha, mas lá qual é a tua igreja? A igreja metodista. Está bem, pronto, eu vou trazer uma Bíblia. Mas trago uma Bíblia da igreja dele. Telefona ao pastor da igreja dele e diz: olha pá, anda lá, arranja-me uma Bíblia. Tens lá um cliente na prisão, a ver para ele. E depois, quando o recluso pega na Bíblia, vê que é a Bíblia da igreja dele, isso é respeito depois. Ou seja, as pessoas respeitam-nos. Quando nós somos capazes de amar os outros, de amar dentro das nossas limitações, mas amar o outro, as pessoas respeitam-nos. Sim. Nós somos poderosos, não é por termos dinheiro. Sim, aliás, há muita gente neste mundo que é tão pobre que só tem dinheiro. Nós somos poderosos quando temos amor. E quando nós amamos alguém, nós temos poder sobre essa pessoa. Então, se me perguntasse, dentro da prisão, o Padre João tem poder? Tem. Porque eu consigo estar numa sala com 40 reclusos sem nenhum guarda prisional. Isso chama-se o poder da compreensão, o poder do amor. Do respeito. Sim, o respeito vem pelo amor. Se eu lá entrar vestido de padre, só por ser padre, não tem respeito nenhum. Não é a roupa que me faz ser gente. É aquilo que eu faço com a roupa que tenho, com aquilo que sou como pessoa. E qual é que acha que é assim a maior dificuldade desse trabalho que tem na prisão? Acha que foi assim a maior dificuldade? A dificuldade é o Estado português e a Igreja portuguesa não valorizam este trabalho. Boa resposta. E como a última pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados é, eu acho que por tudo aquilo que disse, acho que já sei a resposta, mas é feliz sem se concretizar? Não há mais ninguém feliz do que eu no mundo. Pode aparecer alguém igual, mas mais do que eu é impossível. Acho que foi. Eu trabalho com ciganos, trabalho com reclusos, já trabalhei com prostitutas, trabalho com negros.
Haverá alguém mais feliz? Chamam preto, cigano, ladrão. Acho que foi possível perceber durante a nossa conversa que é bastante feliz e que tem, acho que se sente concretizado. Não se esqueçam do que eu disse. Nós somos felizes não por aquilo que temos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que amamos. E essas pessoas, quando a gente as ama, elas conseguem retribuir coisas à gente que a gente aprende a escrever coisas de forma diferente. Essa é a mensagem que quero deixar aos nossos espectadores. Se há mais alguma coisa a adicionar? Escrevam isso na porta do frigorífico. Então, Tu és aquilo que amas. muito certo. Então acho que muito obrigado por Eu que ter agradeço a disponibilizado. oportunidade. Enganaram-me bem, disseram que era 10 minutos, mas enganaram. Mais ou menos. Muito obrigada pela disponibilidade, desculpe tomar tanto do seu tempo. Gostávamos muito de conversar consigo. Eu que agradeço a oportunidade. Aos nossos espectadores, sigam-nos nas redes sociais. Muito obrigado por assistirem. Deixem o vosso like e o vosso comentário. Obrigado. Tchau.